Olá, pessoal, e dando sequência a mais uma roda de conversa aqui da Expo Bosco 2026, temos o prazer de receber a doutora Dagmar de Paula Queluz, que ela é docente do Departamento de Saúde Coletiva, Odontopediatria e Ortodontia aqui da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, a Unicamp FOP. Tudo bem, Dagmar? Olá, tudo bem? Acertei? Sim. Ah, porque é uma pressão, né, Zé? Puxa vida, né? Que nada. Seja bem-vinda, viu, a esse bate-papo. Primeiramente, muito obrigado. Né? Zé, eu conheço a Dagmar há um tempo atrás já, quando eu trabalhava no colégio público, né? Nós fizemos uma parceria com a Unicamp, que era um projeto de iniciação científica, né? Que a Unicamp aqui de Piracicaba acolhe os alunos. E não só na ideia da iniciação científica, tinha todo um acolhimento também, humano, pessoal, tinha uma bolsa financeira que ajudava muito alguns alunos, Continuamos. continua também. Acho que podia começar por aí, de repente, Zé, falando um pouco também, além da Unicamp, de ser essa referência, né, dentro de uma instituição universitária dentro do estado de São Paulo e América Latina, né, mas também esse lado pessoal, humano, né, e a Dagmar era uma das cabeças do projeto lá, né, cara. Podemos começar por aí, pode ser? Claro! Então, olá, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Então, como o Chiquito comentou, PIBIC-EM é um programa de iniciação científica do ensino médio. É um projeto é um programa do CNPq. E é o CNPq que dá bolsa. Tem o mesmo peso de uma iniciação científica da graduação. O aluno ingressa. Começa em setembro, exemplo, setembro de 26 e vai até agosto de 27. Hoje, cada mês, eles ganham R$ 300, têm direito à refeição. Acho que vocês sabem que agora a Unicamp, antes ela oferecia almoço, hoje oferece de segunda a segunda, café da manhã, almoço e janta. Que legal, né? Então, É legal para os nossos alunos que têm, que vislumbram a Unicamp como acesso à universidade, né? É legal saber disso também. pública e gratuita, né? E o importante, eles acabam desenvolvendo atividades, o professor submete um projeto à Unicamp, uma vez contemplado, aprovado esse projeto, as escolas de ensino médio públicas da cidade de Piracicaba acaba indicando alunos, importante, alunos, bons alunos, porque a partir do momento que eles ingressam, a gente gostaria muito, nós docentes, coordenação, que eles ficassem os 12 meses, porque se sai, a gente acaba não conseguindo, muitas vezes, transferir a bolsa. E é um programa do CNPq, que a FOP já participa há mais de 18 anos, onde nós estimulamos, motivamos, proporcionamos melhor aprendizado para quando esse aluno entrar na faculdade, né, no nível superior, se envolva melhor. Então, é muito bom esse projeto, estamos lá, né, E eu imagino conheci. também, eu lembro de conversar com a senhora, com o doutor Rafael também, né? Essa questão, porque muitos dos alunos da graduação de vocês são oriundos das escolas particulares, né? O Dom Bosco sempre nos vestibulares nós temos esse histórico. E lá tem esse choque de realidade, né? Que são os alunos oriundos de escola Mudou um pública, pouquinho. mudou Depois bem. da pandemia, agora a Unicamp tem cota. Ah, perfeito, Então, o que acaba acontecendo que existe vagas para das cotas. perfeito. Então, As cotas está sociais tendo dentro delas. isso, tá tendo uma porcentagem muito alta de alunos oriundos, ou alunos ingressantes pelo vestibular ou das cotas ingressantes da escola pública. Perfeito. E é isso que é importante, porque nós que somos docentes, você que foi, acho que continua aqui, professor de história, quando a gente quer o máximo de comprometimento, de responsabilidade dos nossos alunos, que a gente cobre, ensina conforme o retorno desses alunos, né? Perfeito. Perfeito. Acho que, assim, né, a professora tocou numa questão que é fundamental, né? Eu acho que é isso que torna a Unicamp, a, a USP e a Unesp uma das melhores universidades Credenciada. do mundo e credenciadas para a realidade, né? Para a realidade do nosso país, né? Então, projetos como esses têm que ser mesmo divulgados, né?
É um equívoco a gente imaginar que a universidade está separada da sociedade. Pelo contrário, produz conhecimento. Quando a gente vê que essa produção do conhecimento resulta ações práticas, como projetos como esse, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, parabéns pelo desenvolvimento do projeto, mas eu queria conversar uma outra coisinha com a professora doutora. A professora, então, atua numa área, né, que possibilita, eu acho que esse foi uma das questões que ela deve ter tocado, né, o quanto é importante para garantir uma confiança, o sorriso. Então a professora doutora trabalha com um sorriso, e desde que ela chegou aqui, olha o sorrisão dela, né? Que coisa legal, né? Então eu queria que a professora pudesse aprofundar um pouco mais na importância desse sorriso enquanto comunicação, segurança, satisfação e onde pode levar. Isso aí. Olha, estamos aqui hoje em função da Expo Bosco 2026. É tipo uma feira de profissões. E eu vim aqui falar sobre a odontologia. E meu título, por coincidência, era Odontologia Construindo um Sorriso. Porque cada vez mais, com a tecnologia e inovação, as pessoas, né, o sorriso. Tá, e além do sorriso, da importância, a estética. E questão de curiosidade, agora em março foi reconhecida uma especialidade chamada estética. Por quê? Porque é, ahn, o dentista pode fazer, né, botox, preenchimento, tanto do ROF, harmonização orofacial. Então, sorriso é importante, sempre foi importante, mas hoje a tecnologia proporciona custos menores. Antigamente, a ortodontia era muito caro. Sabemos hoje, de acordo com o Conselho Federal de Odontologia, pela estatística, a especialidade que tem maior número de especialistas é ortodontia. É o máximo também de todos os dentistas do sexo masculino, é ortodontia, e todos o sexo feminino é ortodontia, por ser a especialidade com maior número de cirurgião dentista. Então, o que é importante? O mercado de trabalho, o campo de trabalho está alterando um pouco do passado, porque antes, se você tinha que fazer uma prótese, tinha que pôr a massa, moldar. Hoje tem um scanner intraoral, então é mais fácil, né? E o que eu coloco, que muitas pessoas usando, vai barateando o custo. Populariza, né? O acesso, o consumo disso. Eu até brinco, eu tenho filho. Antigamente, a fralda era presente, ou a fralda descartável para nenê. Hoje, fralda, ninguém usa fralda de pano. Então, como a demanda, todo mundo usando, fica mais em conta e todo mundo pode continuar usando. Mas voltando, com a tecnologia, com os avanços, a gente tem um scanner, tem os alinhadores, ao invés do aparelho ortodôntico fixo, nós temos a cirurgia guiada. Então, tem uma tecnologia muito grande, e essa é a odontologia que existe atualmente, mas com custo mais elevado, mas é uma odontologia do futuro, a era digital, né? Isso é uma coisa. Aí também gostaria de falar um pouquinho do curso de odontologia da Fox. Tem duração de 5 anos, é em Piracicaba, ele tem destaque ao curso de odontologia de Piracicaba, porque, de acordo com o ENAD, é um exame nacional para os egressos, é feito de 4 em 4 anos, e a FOP, Faculdade de Odontologia de Piracicaba, atingiu a nota máxima. Assim como existem indicadores Simágua, assim como o QS World, a FOP é oitava da América Latina e 26ª do mundo em relação ao Simago. Isso são indicadores mundiais, o que nos dá muito orgulho. Puxa. A gente diferencia. Eu já estou há alguns anos na FOP. Não vou contar quantos, mas pela minha fisionomia, já sabe que faz muitos anos. Viu, Dagmar? E temos muitos alunos que se interessam, né, pelo curso de odonto, e tendo aqui em Piracicaba a FOP é uma referência.
E uma pergunta de uma aluna outro dia em sala de aula, ela estava tentando mensurar o custo de um consultório para um dentista hoje. Vocês têm isso mensurado? O curso chega a trabalhar isso com os alunos também, essa ideia? Sim, quando tá mudou um pouco o nosso perfil pela estatística. Eu vim para cá, eu sei estatística agora, mas saiu em abril que hoje o Ministério da Saúde falou que 80% de todos os cirurgiões dentistas hoje e no Brasil, 80% estão no serviço público. Olha que interessante. Estão abrindo muito, abriu muitos postos de trabalho dentro da USF, Unidade de Saúde da Família, Unidade Básica de Saúde. Então, nesse momento, mas o que é importante, que daqui a alguns anos não vão ter tantas vagas para concurso. Perfeito. Então, As vagas serão supridas e aí o mercado isso. particular. Então, isso é um dado que 80%, e mudou um pouquinho. Eu que já estou há alguns anos na faculdade, antes o cirurgião dentista trabalhava 20 horas como assalariado e tinha seu consultório. Então, eu te falo que a grande maioria tinha consultório odontológico. Hoje não. O serviço público, que era 20 horas, hoje são 40 horas, ou próximo a 40 horas, o que acaba não possibilitando desse profissional egresso, cirurgião dentista, ter também o seu consultório. Mas, respondendo a sua pergunta, existe uma variabilidade de cadeiras. Quando eu falo cadeira, equipe, porque as pontas, né, cuspideira, de 30 a 126 mil, é igual. Varia? Isso é igual carro. O consultório odontológico é igual um carro. Existem muitos opcionais. Então, né, a gente tem consultórios partindo do 30 mil até muito alto, mas existe consultórios nessa vamos ter essa faixa de noção. 30 mil. Perfeito, perfeito. Né? Legal. Então, existe, mas eu, com uma experiência maior, o que é importante para quando montar o consultório? Ficar no mesmo lugar. Formar seus pacientes. Isso, né? Formar sua clientela. Porque se você trabalha hoje 2 anos num lugar e depois muda de cidade, trabalha, você acaba não formando a sua clientela. Então, e hoje é uma característica não muito comum na geração atual, porque eles acabam mudando um pouco de emprego, né? Então, Essa geração, você fala, uma situação geracional, né? Os novos alunos. mudou, porque antes a gente entra, sabe, a estatística também mostra, a gente entrava no emprego e queria aposentar nesse emprego. Hoje não, existe uma tendência, poucos, estou falando a turminha, né, dessa faixa etária, acaba mudando, não fica 30 anos no mesmo emprego. Difícil. Então, professora, é um dado positivo, pelo menos nos permite olhar para esse dado, com relação à ampliação de vagas no setor público, né? 80%. 80%. Isso exemplifica, né, doutora, que nós temos a possibilidade de dar à sociedade brasileira pelo menos um sorriso, ampliar aquilo que era destinado apenas à elite do nosso país, né? Então, esses 80%, sem dúvida nenhuma, estão dando esse sorriso de volta para uma parcela da sociedade que ficou à margem aí, não tinha acesso aos profissionais por uma questão financeira. Então, E quando a gente pensa em odontologia, a gente pensa em estética, em sorriso, em fonética, fala em dado. Quando você fala a letra dado, D, você põe a língua nos dentes, é ele que vai dar o som da fonética e também da mastigação. Você precisa ter os seus dentes para mastigar corretamente, para iniciar a digestão. E antigamente era muito extração. Hoje, quando vão pessoas na faculdade querendo extrair, a gente tem outras especialidades que não vai extrair, para tratar. Mas o que a gente tem que focar cada vez mais, nós, serviço público, eu sou faculdade, mas o serviço público é a prevenção, é a educação, é a boa higienização bucal, fazer com que crie-se o hábito de
ir ao banheiro lavar as mãos, assim como antes de comer lavar as mãos, e escovar o dente todo dia, de preferência antes de dormir, também de manhã, mas uma boa escovação, não é só por gostinho de pasta, não importa o tipo de escova. né? Beijo. Tá? Não importa o tipo de pasta, de escova, porque hoje nós temos, não é só o tipo de pasta e só o tipo de escova, é a técnica, como higienizar a sua boca. O biofilme dental, mais conhecido como placa bacteriana, adere na gengiva. O primeiro sinal é ficar vermelho. Vermelho, gengivite. Ite de inflamação, gengiva, né? Dessa parte próxima ao dente. Aí acaba escovando não bem, começa a sangrar. Isso começa a ver que não tá bom. Tá mau hálito, sangue, assim como dói um pouco mais. E aí vai piorando, não remove esse biofilme dental, mais conhecido como placa bacteriana, começa a periodontite, inflamação do periodonto, do osso. Aí forma aquelas bolsas periodontais enormes. O dente começa com mobilidade. Então, é importante criar o bom hábito para ter uma boa saúde bucal, né? E, consequentemente, a estética, o sorriso. A Que a gente segurança, a felicidade, né? isso, melhora a autoestima, se olha, Autoestima, se acha saúde. linda e fica E é contente. saudável, né? E é saudável. E doutora, pela sua experiência, nós, enquanto sociedade, evoluímos esses cuidados na saúde higiênica, Sim. na saúde bucal? Sim, sim, a população está melhorando, diminuindo bastante o número de pessoas desdentadas. Sim, existe pessoas desdentadas, né? Não estou falando de todos os dentes, mas está melhorando. Eu já tenho de 84 para 2006, 42 anos de formado. Antes, te falo, era muita cirurgia. E hoje a gente vê o quanto que diminuiu, né? Evoluímos, né? E bom, Então, a gente faz visto. uma percepção pessoal, né? Quando a gente vai tratar um canal, às vezes. Antigamente era em 2 dias. Hoje você faz em 2 horas, Isso. praticamente. Uma As 2, 3 sessão. horas em uma sessão. Isso é muito legal. Tecnologia, avanço. E isso por causa da pesquisa. Porque é isso A que faz importância da com que- pesquisa, né? E a FOP é ensino, pesquisa e extensão. Nós temos 7 programas de pós-graduação com nota 6 e 7. Que é o mestrado e doutorado, inclusive, aqui, né? Isso, dos 7 programas. Então, curiosidade, CAPES é um setor do Ministério da Educação e Cultura. Eles que acabam gerenciando os programas de pós-graduação. As particulares, para existir o programa, tem que ter nota 3. A nota é de 1 a 7, tá? Então, para existir, tem que ser 3. Então, 3, 4, 5, 6, 7. 6 e 7 é excelência. Os nossos programas são de excelência. Então, e tem muitas pessoas que ingressam na FOP, acabam tendo já almejam entrar na pós-graduação, ser pesquisador, ser docente, porque nós temos bons programas de pós-graduação. Programa de excelência. Olha, então nós falamos que o nosso bate-papo dessa dos 15 minutos passou de Chave, outras conversas. Puxa vida. Então, eu queria agradecer a participação da professora. E, professor Chiquito, nós poderíamos pensar no futuro, não tão distante assim, a organização de algumas reflexões. E 2 questões aqui me pareceu que nós precisamos trazer. Uma é com relação aos projetos que a universidade desenvolve. Eu acho Com a que isso nós precisamos- comunidade. com a comunidade. Isso Por que precisamos- a gente vem aqui para falar isso? Gente, vai ter a UPA, Unicamp de Portas Abertas, dia 22 de agosto, um sábado, onde a Unicamp Campina abre suas portas, todos os cursos. Vão falar de cada curso. Para quem é mãe, para quem o filho está indeciso, visitar. É um projeto de extensão. E tem muitos outros, muitos. A UPA é disruptiva, porque mostra os prédios, o IMEC, o IFISH, a pessoa entra dentro, vê os laboratórios de estatística e matemática. É maravilhoso. A UPA é maravilhosa. E ciências humanas. Aí eu estaria propondo 2 reflexões. Uma é essa, né? Os projetos que a universidade desenvolve.
E a outra é essa questão dos avanços que nós tivemos na Tecnologia. tecnologia, De avanço tecnológico? tecnológica, Social. junto com o social. Eu acho que ele poderia levar essa proposta e a gente convida a doutora para participar desse aprofundamento. Exatamente. E eu acho que a importância da escola, principalmente no nível médio, está alerta, sabendo, porque os projetos não são da Unicamp, muitas vezes são nível federal. Então, a gente tem, do mesmo jeito do PIBIC-EM, que é de setembro até agosto do ano seguinte, duração 2 meses, tem o CAF, Ciências e Arte nas Férias, que é no mês de janeiro, todos ganhando bolsa, todos ganhando certificado, passando momentos positivos, bem cuidado, aprendendo, estimulando, motivando, conhecendo, né, Muito outros legal. ambientes Puxa de vida. viver. Agradecemos. Temos motivo, conteúdo para dar sequência nisso. Perfeito. Dagmar, muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer reencontrar a senhora, viu? Muito obrigado. Até mais, pessoal. Até a nossa próxima palestra aqui. Encontro.